Amados, graça e paz no Senhor Jesus. E quero convidar a vocês para juntos refletirmos sobre o tema: é possível manter a fidelidade a Deus num ambiente contrário aos princípios divinos? Pois, amados em Cristo, a fidelidade a Deus não é medida por resultados, mas por alinhamento com princípios divinos. E, curiosamente, apesar de a Bíblia apresentar pessoas bem-sucedidas na fé, nunca fala de sucesso pessoal, prosperidade pessoal, mas de fidelidade. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12, falando da sua fidelidade com Deus, escreveu: temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. E na carta aos Hebreus, especialmente no capítulo 11, versículo 17 a 40, temos ali a mostra da fé dos patriarcas do Antigo Testamento, chamados de heróis da fé, que marcaram as suas vidas aqui na terra com fidelidade a Deus, embora não tivessem alcançado todas as promessas aqui na terra. Todavia, tinham reservado para si as promessas futuras de Deus para eles nos céus. E a partir deste testemunho de fé e fidelidade, diz a carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1 e 3. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezamos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Vamos agora, então, ouvir um cântico que a Johnny vai nos trazer. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso não tocar-me, basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá esta vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Amados em Cristo, a proposta de Jesus para os seus discípulos é que eles, vivendo assim, em alegria a fé cristã, façam a diferença em sua geração na compreensão de que toda a glória pertence ao Senhor. Fazer de fato a diferença é adotar a postura de um cristão que anda em fidelidade com Deus, o qual é fiel. E esse andar reflete nos relacionamentos e atitudes nossas. Muitas vezes isso vai trazer dificuldades, devido à perversidade que se faz presente tanto nas estruturas sociais em que vivemos, como também por causa dos maus desejos que ainda habitam no coração humano. E aí temos a tal da lei de mercado, que não deixa barato e também quer seus prosélitos e adoradores. Tudo nos leva a uma vida em luta espiritual, pois todos os dias somos desafiados, testados
confrontados para que de alguma forma neguemos os preceitos do nosso Deus. Não é fácil escrever uma história de vida firmes na fé e em fidelidade para com Deus, mas Deus nos capacita isso, tanto quer quando estejamos em casa, como na escola, no trabalho, no lazer, onde somos provados. É preciso, portanto, amados, vigiar para não sermos pedra de tropeço para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e também lembrar do que nos ensina Paulo em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Pois a pessoa cristã que faz diferença onde quer que esteja é aquela que leva em conta o que a palavra de Deus diz sobre isso. E o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Éfeso e também a nós hoje, especialmente no capítulo 6, versículo 1 a 9, onde apresenta princípios no relacionamento, então em casa, entre pais e filhos, e no trabalho, entre empregados e patrões, válidos também para nós nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo dá um toque todo especial, afirmando em Efésios 6, 7 e 8, com as seguintes palavras: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E assim, amados, é preciso que nós nos espelhemos, então, nos heróis da fé, da qual fala a carta aos Hebreus no capítulo 11, e dentre os quais hoje quero destacar, então, Noé, que construiu a arca para o dilúvio e salvou, por final, a sua família. Jó, aquele que sofreu muito só porque era fiel a Deus, mas também afirmou de forma profética: eu sei que o meu Redentor vive. E Daniel, que foi jogado na cova dos leões, porque não deixou de se pôr em oração a Deus. Preparamos então primeiro Noé, que numa geração maldita achou graça no Senhor. E Deus estava prestes a enviar julgamento sobre o mundo por sua maldade, mas Ele estende sua graça salvadora a Noé e sua família. Noé era inculpável em sua geração, destacando-se, portanto, entre as pessoas de sua época. Enquanto estes estavam se envolvendo em maldades, libertinagem, Noé estava vivendo uma vida exemplar. Noé andava com Deus, o que então o coloca na mesma fidelidade que seu bisavô Enoque teve para com Deus, o qual foi levado aos céus sem experimentar a morte terrena, conforme Gênesis 5:24. Noé viveu neste mundo não apenas uma vida obediente, mas também uma relação vibrante e íntima com Deus. E o apóstolo Pedro nos diz que Noé era um pregador da justiça, conforme 2 Pedro 2,5. E o autor da carta aos Hebreus diz que ele condenou o mundo por meio de suas ações justas, conforme Hebreus 11:7. E Noé, durante a espera do julgamento vindouro, continuou a obedecer fielmente ao Senhor. E como prova, então, de sua caminhada com Deus, após o dilúvio, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, conforme Gênesis 8:20. E também a adoração a Deus, o Senhor,
era uma parte central da vida de Noé. Agora, olhamos para Jó. A vida de Jó demonstra que as pessoas muitas vezes desconhecem as muitas maneiras pelas quais Deus está trabalhando na vida de cada pessoa cristã. A vida de Jó também suscita a pergunta comum: por que coisas ruins acontecem a pessoas que vivem uma fidelidade para com Deus? É uma pergunta antiga e difícil de responder, mas os cristãos sabem que Deus está sempre no controle e comando de tudo. Não importa o que aconteça, não há coincidências, nada acontece por acaso. Jó era fiel ao Senhor, ele sabia que Deus tinha o controle total sobre a situação em que se encontrava, embora, claro, não tivesse como saber por que tantas tragédias terríveis estavam acontecendo em sua vida. A Bíblia nos diz que um dia Satanás se apresentou diante de Deus e acusou Jó de honrar a Deus somente porque Deus o havia abençoado. E o próprio livro de Jó começa dizendo que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E ele tinha 10 filhos, era um homem de grande riqueza. Todavia Deus permitiu então que Satanás tirasse os filhos e a riqueza de Jó. E mais tarde Deus permitiu ainda que Satanás o afligisse fisicamente. Jó sofreu profundamente, mas não acusou a Deus de fazer mal. Isso conforme o capítulo 1, 22 e também no capítulo 42, versículos 7 e 8. Agora, os amigos de Jó tinham certeza de que Jó devia ter pecado grandemente para merecer punição e discutiram com ele sobre isso. Jó, todavia, manteve sua inocência, embora, claro, tivesse confessado que queria morrer e fez perguntas a Deus, o qual lhe respondeu. E no final, Deus restaurou a vida de Jó, concedendo-lhe tudo em dobro, conforme Jó 42, 10. E ainda mais adiante, no versículo 12, diz: e abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. E também a afirmação de que Jó viveu mais 140 anos. Agora, olhamos para a vida de Daniel, que é um exemplo de como podemos ser consagrados a Deus independente das situações, ameaças ou circunstâncias que nos cercam. Ele decidiu desde o início que sua vida iria honrar a Deus e seguir seus princípios. Ele andou entre pessoas más, maldosas, políticos invejosos e corruptos, porém não se deixou levar nem pelo poder, nem pelo dinheiro. Ele não seguiu os ensinamentos que iam contra Deus, porém também não bateu de frente com as pessoas, mas usou de sabedoria para lidar com as diversas situações e conquistou o coração de muitos dos seus perseguidores. E, por final, se tornou um grande profeta. Deus conta com pessoas sérias, comprometidas com Ele, consagradas, que influenciam a sua geração. O jovem Daniel, que depois amadureceu servindo a vários reis durante muitos anos e construiu uma reputação que se perpetuou, não negociou nenhum princípio da sua vida com Deus. Não abriu mão de Deus,
manteve-se firme mesmo na iminência da morte. Ele viveu debaixo da sabedoria de Deus, sabendo que somente o Senhor poderia lhe dar uma vida completa e realizada. Assim, amados, que esses exemplos da vida de Noé, que salvou a sua família, a vida de Jó, que tanto sofreu e no final recebeu tudo em dobro, e de Daniel, em sua também fidelidade a Deus, possam estes nos inspirar, possam inspirar os pais, os quais estamos a lembrar pelo seu dia, e também que nós como filhos possamos seguir sempre o legado de nossos pais, se estes com fé e fidelidade andaram com o Senhor. Queremos render graças sempre a Deus pela capacidade que Ele nos dá na fé para uma fidelidade para com Ele. Vamos ainda cantar. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens já também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. E que o bondoso Deus abençoe a todos os pais, para que eles também sejam uma bênção no lar. Tenham todos um bom dia. Amém.